depois, no governo do PT, e aqui não é para fazer crítica ao partido, mas é que foi um governo relativamente longo, a Oi acabou passando por momentos que acabaram fazendo com que a empresa fosse perdendo fundamentos progressivamente. Então, ela teve envolvida em casos de corrupção, ela distribuía um dividendo que era enorme. A Oi era um dos maiores yields da Bolsa, imagina só. Caraca. Só que ela distribuía esse dividendo sem poder distribuir, né? Ela se endividou até o pelo para poder distribuir e chegou numa situação, isso eu não me lembro exatamente em que ano que foi, que a Oi acabou sendo obrigada a entrar com o pedido de recuperação judicial. Naquele momento foi a maior recuperação judicial do Brasil da história, 64 bilhões de reais. E desde então, a Oi vem num projeto de reestruturar suas operações e as suas finanças, né? E um projeto como esse não é da noite para o dia. Leva tempo, tem dificuldades, demanda a confiança dos investidores, demanda caixa, e é isso que vem sendo feito. Então, a Oi passou por tudo isso. Eu acho que hoje, né, olhando para a empresa hoje, o que, na minha visão, é o maior erro do investidor de Oi? Ele quer ter o retorno no curto prazo. Ele acha que a Oi vai ser a porrada da vida, tanto é que a base acionária que você tem de pessoa física na Oi é gigantesca, e ele quer esse retorno rápido. Então, o que acontece? A pessoa acaba se frustrando, né? A Oi hoje, só para você ter uma ideia, ela tem um valor de mercado de mais ou menos $1 bilhão. Ela tem perto de 6 bilhões de ações emitidas e o papel hoje está em torno de 85 centavos. Então, é uma operadora com valor de mercado de $1 bilhão, mais ou menos, tá? Só a participação que a Oi detém na Vital, que é aquela empresa de fibra, que ela é sócia do BTG, ela tem 42% dessa empresa, só a participação dela já vale mais do que o próprio valor de mercado dela na Bolsa, né? Então, eu acho que isso por si só é um já indicador. Diz muito. Uhum. Já diz muito. Mas, assim, o ciclo da Oi ainda é um ciclo que vai demandar investimento. Então, é uma empresa que usa muito caixa, porque ela está num processo de implantação de redes, então isso demanda um investimento muito grande. Mas eu acredito que vamos dizer, no médio prazo, a empresa comece a dar resultados e comece a dar bons frutos aí para os acionistas. Mas, assim, sendo muito honesto, eu duvido, por exemplo, que antes de 2023, mais ou menos, a Oi seja uma empresa que vai se transformar. Eu acho que o processo de transformação ainda é longo, ela precisa sair da recuperação judicial. Então assim, de uma forma muito resumida, né? O que eu vejo como pontos positivos da Oi hoje? Na minha visão, o valuation é um valuation atrativo, tá? O equacionamento das dívidas que levaram a empresa a esse declínio, eu acho que não está tão longe, porque ela acabou tendo muito caixa aí da venda das operações dela, tanto na Infraco, que é a Vital, quanto na unidade móvel, data centers, torres. Então, eu acho que a dívida dela tende a ser equacionada. Os executivos que tocam a Oi, na minha visão, são extremamente competentes. Então, para mim, o Rodrigo Abreu é o melhor executivo do setor de telecom no Brasil, na minha opinião. E o Amos Guedes, que é o presidente do conselho da Vital, ele foi presidente da Telefônica, da Vivo, ele foi o fundador de uma outra empresa também que já teve capital aberto no Brasil. Enfim, e é um cara extremamente conhecedor do negócio. Então, eu fico pensando assim, o que o BTG enxergou na Vital, que é a empresa que ele é sócio da Oi, a ponto de pagar quase 13 bilhões de reais por 58% da empresa, que, não sei, eu acho que eles não fariam um investimento a fundo perdido, né? Só para finalizar, e o que eu acho... À vontade. Pontos negativos, né? E isso é uma coisa que a gente sempre tem que olhar no investimento. Na minha opinião, os positivos compensam. Eu acho que hoje a margem de segurança na Oi ainda é uma margem boa. Mas, assim, para mim tem duas coisas na Oi que eu não gosto. A primeira
é a base acionária muito grande, a empresa tem 6 bilhões de ações no mercado, isso porque ela foi fazendo aumentos de capital, acabou convertendo debêntures em ações, então ela ficou com uma base acionária muito grande. Gigantesco. E uma empresa com uma base acionária muito grande, é muito difícil você ver movimentações de preço. Eu estou falando aqui principalmente da ação ordinária, né? E outra coisa que na Oi não me agrada, mas mesmo assim eu sou acionista, é o fato de você não ter um controlador definido, né? Então, a Oi, ela é uma corporation, e como toda corporation, acaba faltando o olho do dono, né? Então, você não tem aquela visão de dono, de um controlador que tem 51% da empresa, que tem mais do que isso, que quando precisa puxa a rédea e bate o bumbo, inclusive, né? Ou acaba ajudando. Mas, enfim, eu acho que esses pontos acabam sendo compensados e eu enxergo que o principal do risco já passou, o pior já ficou para trás. Ficou. E por isso também que eu invisto na Oi, também tem ações da Oi. Eu acredito também, mas lembrando, né, Felipe, que ainda vai passar ainda. Eu acho que vai ficar nessa lateralidade, né? Então, pra gente que é investidor de longo prazo, dá para ir comprando cada vez mais. Mas lembrando, a única coisa que eu fico com raiva de vocês aqui do canal, aqui de muita gente do canal, é que vocês colocam 80%, 90%, 100% em Oi nessas empresas que estão com mais dificuldades. Coloca só uma pílulazinha ali, coloca 5% do seu patrimônio, 4% do patrimônio, que você já vai estar legalzinho ali se der uma subida. E o resto invista em empresas que tenham mais fundamento e que irão te remunerar. Porque às vezes, Felipe, sabe o que acontece também com o investidor da Oi? Ele coloca uma quantidade muito grande de dinheiro, a ação só anda de lado ou não se valoriza, e aí passa um ano, a pessoa não recebeu dividendos nenhum. Passa 2 anos, a pessoa não recebeu dividendos nenhum. Então você também está deixando de ganhar dinheiro. Então por isso que é sempre bom a diversificação. Eu acho que é isso. E Luan, outra coisa que eu acho muito importante no caso da Oi, pessoal, a gente está vendo um mercado com muitas ações depreciadas, né? Você olha, tem muita coisa boa que caiu, e nessas horas é melhor aproveitar as promoções daquelas ações que já dão lucro, aquelas empresas que já distribuem dividendo, que são casos mais provados, do que apostar todas as fichas na Oi. Então a Oi é aquela parcela do patrimônio, é aquele cavalo lá que você aposta, que um dia ele pode te trazer uma remuneração, te trazer uma valorização muito boa. Apesar de que a gente não aposta em nenhuma ação, tá? Então, acho que tudo que a gente faz é com consciência. A Oi está no setor de telecom, que inclusive é um dos best lá do AGF, né? Para quem não sabe, o best é bancos, energia elétrica, saneamento, seguros e telecom. Então, tá nesse setor. Não acho, assim como o Banco do Brasil, que seja uma empresa que vai quebrar um dia. Eu acho que, antes de mais nada, você vê, olha que legal, Luan, até fazer um parênteses aqui, não quero me alongar muito, mas... Não, pode ficar à vontade. Eu não sei se vocês se lembram que teve um incêndio na base da Antártica brasileira há alguns anos. Tentando lembrar. O Brasil tem uma base na Antártica, teve um incêndio naquela base, que acabou com tudo, uma desgraça, uma pena, e eles reconstruíram aquela base. Quem que implantou a infraestrutura de telecomunicações da base? A Oi. A Oizinha, né? A Oizinha. Vira e mexe, eu vejo, acompanho pelo LinkedIn, enfim, por outros meios, o presidente da Oi, Rodrigo Abreu, tendo várias reuniões com o Fábio Faria, que é ministro das Comunicações. Enfim, eu acho que você sempre tem que levar alguns indícios na sua tese de investimento, que são indícios que te falam, poxa, esse cheiro aqui é interessante. Eu acho que, por mais que eu esteja correndo um risco, é um risco calculado, e a Oi, para mim, é um desses riscos calculados, mas, lembrando, é uma empresa muito encrencada ainda, bem menos que no passado, e que, como toda empresa encrencada, ela vai levar um tempo ainda para endireitar. Mas eu tenho convicção de que a Oi ainda vai dar muitas alegrias no futuro para a gente, para quem souber esperar.
Boa. É muito perfeito. importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.